Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome, amém? No vídeo de hoje já estamos aí no finalzinho, na reta final desses 21 dias de propósito com o Senhor. E a palavra que o Senhor me direcionou hoje, eu confesso para vocês que eu estava com outra palavra em mente, meditando em outra palavra que o Senhor me deu, mas agora o Senhor me deu outra palavra, me direcionou aqui de última hora para essa palavra específica que eu quero entregar aqui para vocês, que está em Abacuque capítulo 2, versículo 2 também. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Aqui o Senhor estava falando para Abacuque. Abacuque fez várias perguntas para Deus. E o Senhor deu essa resposta para Abacuque. Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão. E dentro dessa palavra, o Senhor me direcionou a gente a profetizar sobre os nossos sonhos, sobre voltar a sonhar. Sonhar não olhando pela nossa perspectiva limitada. Sonhar coisas que pra gente assim é tão difícil, é tão impossível. Aos olhos das pessoas pode ser que pareça uma coisa boba, uma coisa fácil, tanta gente tem, mas às vezes você não tem. E aí o Senhor tá pedindo, tá direcionando a gente a sonhar, a escrever. Escreve para Deus, faz carta para Deus, escreve para Ele a visão, esses sonhos aí que Ele tem colocado dentro do seu coração que você acha assim, você dá risada, você acha, oh Deus, eu queria, né, mas não posso. Mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele faz as coisas acontecerem, mas a gente precisa visualizar aquilo mediante a fé, porque a palavra do Senhor fala, o justo viverá pela fé. E o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele tem prazer em abençoar os filhos e filhas que Ele tem. E para isso a gente precisa escrever a visão, escrever aquilo que o Senhor nos mostra e caminhar não pelas nossas circunstâncias, mas pela palavra de Deus. Abacuque fica questionando a Deus, Senhor, o Senhor não é o Senhor, o Santo de Israel, o Senhor não é o Deus do impossível? Por que o Senhor está vendo o justo prosperando? Ai, o justo está aí prosperando, as coisas estão indo de mal a pior. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo as injustiças que estão acontecendo? Mas o Senhor vê todas as coisas. E o Senhor, a Bíblia fala lá em Salmo 7 que o Senhor se ira todos os dias, porque o Senhor vê os absurdos que acontecem todos os dias. Mas Ele fala para Abacuque não perder as esperanças. E lá mais na frente Abacuque vai dizer no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, porque a minha fé, a minha esperança está no Senhor Altíssimo, no Deus Altíssimo, no Senhor dos Exércitos. E aqui no versículo 19 do capítulo 3 ele fala, o Senhor soberano é a minha força, é Ele que faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. E lá na oração de Ana também, em 1 Samuel, capítulo 2, ela vai falar que é o Senhor que tira o pobre da necessidade e coloca em lugares altos e coloca para se assentar com príncipes e princesas. E o Senhor quer que a gente ande pela visão do Senhor e não pela nossa limitação. Então nós precisamos fazer como Ezequiel, ainda que o nosso vale de ossos esteja sequíssimos. Eu não sei qual é o vale que você está passando hoje, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Mas ainda que o nosso vale esteja sequíssimo, como aqueles vales de ossos secos lá de Ezequiel 37, o Senhor, Ele nos ordena, como Ele ordenou a Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza que esses ossos podem reviver. Ele pergunta, podem esses ossos reviver? Pergunta para Ezequiel, Ezequiel responde, Senhor, só tu sabes. E ele fala, então profetiza, filho do homem, profetiza. E a palavra que o Senhor me direciona para hoje é profetiza, escreve a visão, anota a visão, profetiza, escreve os seus sonhos, escreve aí as suas cartas para Deus, escreve aquilo que você quer viver, porque isso vai gerar um testemunho. Quando você estiver lá na frente, você estiver vivendo, você vai voltar lá nessa carta e você vai testemunhar e você vai glorificar o nome do Senhor através disso.
em nome de Jesus. Então profetiza sobre os seus sonhos, vai escrevendo, são coisas assim que as pessoas podem achar bobas, são coisas tão impossíveis para você, que você vai escrever, porque o Senhor é o Deus do impossível. Então escreve a visão, escreve isso que Ele tem colocado no seu coração, escreve isso que é impossível de você viver, seja a restauração do seu casamento, seja a restauração da sua vida financeira, seja uma viagem. Eu não sei o que você quer viver, eu não sei o que você tem esperado de Deus, se é uma cura, se é uma saúde restaurada, se é gerar filhos, eu não sei, mas eu sei que Deus pode todas as coisas e Ele quer que a gente escreva a visão, porque no tempo determinado o Senhor, Ele mesmo vai fazer acontecer. O Senhor vai fazer acontecer. Então não duvide, escreva a visão, profetiza, a sua palavra tem poder, profetiza a palavra de Deus, é a palavra de Deus na sua boca, é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala lá em Jeremias 29:11, que Ele tem bons planos para nós. Ele tem planos de nos fazer bem, de nos prosperar. A palavra do Senhor vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aí você fala, irmã, mas isso aí é coisa lá da Nova Jerusalém ainda, que vai chegar quando a gente for arrebatado. Sim, eu sei, mas a palavra do Senhor fala também que é possível a gente viver a vontade do Senhor na terra, assim como é no céu. Que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como é no céu. Amém? Então que a gente não seja incrédulo como Zacarias quando ele recebeu o anjo. Ele duvidou do anjo e ficou mudo até João Batista nascer porque ele duvidou. Mas que a gente seja como Maria, que foi chamada de agraciada e perguntou ao anjo, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? E isso aconteceu porque ela recebeu aquela palavra e ela guardou aquela palavra no coração dela e falou que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. E amém, que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. A gente vai escrever a visão, a gente vai profetizar sobre o vale que a gente está vivendo e o Senhor é quem vai fazer acontecer. A última palavra é do Senhor, como diz lá em Provérbios capítulo 16. Mas que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida, que os planos e os projetos que o Senhor sonhou para cada um de nós se cumpram na nossa vida. O Senhor não tem planos de fracasso para nós, o Senhor não tem planos pequenos para nós, porque o Senhor é um Deus grande. Então sonhe grande, ouse sonhar grande. Ainda que você se ache tão pequeno, tão pequena, mas o seu Deus é grande. E dá o mesmo trabalho, você sonhar grande, você sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Amém? Tem uma mosca bem aqui. Então profetiza sobre os seus sonhos, escreva a visão, aquilo que o Senhor tem te mostrado em sonho, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor tem direcionado você. E se por acaso você deixou de sonhar, volte a sonhar, volte a escrever, volte a profetizar, a falar aquilo que você quer viver. Em nome de Jesus, declare as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, declare as bênçãos do Senhor para a sua família, porque a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. E eu não estou falando aqui de lei da atração, de pensamento positivo, não. Estou falando dos sonhos, das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós temos promessas. Nós temos promessas que o Senhor já liberou na palavra dele para cada um de nós. Então tome posse das palavras do Senhor para a nossa vida. Tome posse das palavras do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, volte a sonhar, escreva a visão, faça suas cartas para Deus e profetiza nesse vale, em nome de Jesus. Profetiza que as coisas vão mudar, profetiza que na sua casa vai ser diferente, profetiza que você vai viver os planos e os projetos do Senhor para a sua vida. Não aceite viver aquém daquilo que o Senhor tem para você. Deus tem uma vida de paz, uma vida de abundância. Deus sonhou com a sua vida, Deus tem um propósito para você, você não está aqui por acaso. Deus sonhou com você. Então profetiza, escreve a visão. Escreve a visão. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Ainda que o nosso coração seja enganoso, que a gente quer meter o pé pelas mãos e fazer na força do nosso braço, querer que
que aquele sonho aconteça de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não, é o Senhor que vai fazer acontecer. É para a glória do nome dele. Amém? Então profetiza, escreve a visão, profetiza e declara, em nome de Jesus, volte a sonhar. Sonhe alto, não sonhe baixo não. Sonhe alto porque o Senhor é Ele que fará acontecer. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.